Hoje é um domingo muito especial, é a oitava da Páscoa. Era o domingo em que os batizados, eles vinham com a veste do batismo até esse dia, então era um dia muito festivo. E o Evangelho, o cenário do Evangelho é que os discípulos estavam todos reunidos, morrendo de medo, com porta-janela bem fechada por medo dos judeus. Esse é o cenário do encontro de Jesus com os discípulos. Eles estão morrendo de medo. E o que Jesus propõe diante daquele medo? E dos nossos medos hoje, né? Se a gente pergunta, hoje a gente tem medo? Eu diria que tem, e muito medo, né? Tenho medo do coronavírus, porque tem levado tanta gente. Então, as pessoas ficam angustiadas com o pai, com a mãe, com as crianças, com os jovens. Então, a gente tem medo. E o que acontece? Tem gente que está se trancando em casa, que nem aqueles discípulos. Trancaram a porta, a janela e tranca o coração também. A gente deixa que o medo tome conta da gente. Tenho medo, e cada vez maior, do desemprego. As pessoas estão desempregadas e agora desemprego significa fome. Ninguém põe a comida dentro de casa, né, com auxílio emergencial de R$250. Que mãe que dá de comer para os filhos, para a família inteira, não faz milagre. Então tem esse medo forte da fome. Eu acho que tem o medo do futuro. Como é que vai fazer com as crianças que não estão tendo aula, com os jovens que não acham um lugar para trabalhar? Então, acho esses medos. E o que Jesus propõe diante desses medos? A primeira coisa é que não seja o medo o dono da nossa vida, né? 2 vezes Jesus chega e diz: a paz esteja convosco. A paz significa que pode estar caindo o mundo, mas a gente não perde essa paz profunda, que é saber que Deus está conosco. E para isso Jesus faz um gesto muito importante, né? Ele sopra sobre os discípulos e diz: eu vos dou a minha paz e dou o Espírito Santo. Então nós não caminhamos sozinhos, é por isso que a gente tem a paz no coração. E aí Jesus toca nos pilares da comunidade, porque a gente sustenta a nossa fé, a nossa paz na comunidade. E qual que é o pilar da comunidade? O primeiro é a fé no ressuscitado, né? Jesus apareceu, mas teve um discípulo que falou: se eu não vi, se não botar o dedo lá no lugar do buraco dos cravos, aqui do lado, eu não acredito. E a gente tem muito no meio de nós aqui que não estamos acreditando. Às vezes da boca para fora, mas no fundo do coração a gente não está acreditando na ressurreição de Jesus e na nossa. Então a primeira coisa é a fé no ressuscitado. E como que ela se alimenta? Ela se alimenta na palavra. Que os 2 de Emaús, Jesus foi explicando o que os profetas tinham dito e tudo, e aí eles abriram os olhos. Ela se alimenta na partilha do pão da Eucaristia, mas na partilha do pão com os pobres. E o terceiro pilar na comunidade, que é o Evangelho de hoje, também, Jesus diz: vocês vão perdoar os pecados. Eu dou o Espírito Santo para vocês perdoar. Então não tem comunidade sem o amor, mas sem o perdão. A gente está muito desgastado, as pessoas estão ficando irritadas, estão chegando, estão brigando e nós não construímos nada se a gente do fundo do coração não perdoar como Deus nos perdoa. E que a gente acolha, né? Hoje é o domingo da misericórdia, domingo da misericórdia. Para perdoar a gente tem que ter um coração misericordioso, como Deus tem coração misericordioso conosco. E vamos agradecer a Deus quando Ele diz, né, Jesus: bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram, né? Tomé acreditou porque viu, nós não vimos, né? Mas Ele diz:
meu Senhor e meu Deus. Que a gente possa agora dizer para o ressuscitado, meu Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo Espírito Santo, pelo dom do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.